Imagina a prisão mais sinistra do mundo. Ela era tão segura que inventaram até um apelido pra ela. Lá passaram os maiores criminosos da história. Até que 3 deles resolveram ver qual é dessa história aí de prisão mais segura do mundo. E foram lá e praticaram a fuga mais famosa de todos os tempos. E, inclusive, existiram boatos que eles vieram para o Brasil. Ficou curioso? Fica aí que eu conto essa história pra você. Eu me chamo Paulinho e seja bem-vindo ao canal Histórias Aleatórias. Pra quem não conhece, Alcatraz era uma prisão localizada na ilha com o mesmo nome, que ficava na Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Foi inaugurada em 11 de agosto de 1934 e ela era formada por uma casa de detenção de 3 andares e 4 blocos. As células mediam 2,7 por 1,5 metros. Elas eram primitivas e com pouca privacidade. Continham apenas uma cama, uma escrivania, uma pia e uma privada. Ou seja, elas eram bem pequenas. Igual como a gente vê nos filmes lá de Hollywood, aquela cela pequenininha, com 2 prisioneiros, uma privada ali, uma pia, enfim, era exatamente isso. A prisão também tinha atividades para os prisioneiros, como por exemplo uma barbearia. Guarda essa informação da barbearia, que ela vai ser importante pra gente. A história da ilha, por si só, já é interessante. Ela foi comprada, foi doada, o governo dos Estados Unidos tomou, os antigos donos pediram de volta, ficou assim décadas e décadas com brigas nos tribunais. Enfim, não é o foco desse vídeo, mas daria uma história legal, né? Se vocês quiserem, diz lá no comentário que eu faço um vídeo pra vocês. E aproveita, se inscreve aí, dá seu like, enfim. Mas vamos voltar ao vídeo. Inicialmente, Alcatraz foi criada como uma prisão militar, por conta das constantes guerras da época. Aproveitaram que ficava numa ilha, em volta de um mar forte, uma água fria, e acharam que só isso já deixava qualquer fuga impossível. Mas ela era mais que isso. Ela era tão segura que ela foi apelidada de A Rocha, por considerarem que ela era inquebrável. Em 1984, aproveitaram sua estrutura e transformaram de prisão militar para uma prisão de grandes criminosos da época, como por exemplo o maior expoente da máfia americana, o contrabandista de bebidas Al Capone. Nada mais nada menos que Al Capone. Já deu pra ver como a prisão era sinistra, né? Só botaram o cabeça da máfia lá. Ela era tão assustadora que ela foi fechada 30 anos depois, em 1963, devido à sua má fama. Cara, prisão já tem má fama. Agora tu tem que fechar uma prisão porque ela tem má fama. Cara, não quero nem pensar o que se passava lá. Nesses quase 30 anos, passaram por lá 1.576 dos piores tipos de criminosos dos Estados Unidos naquela época. A maioria tinha fortes laços com a máfia. Cara, os caras deviam ficar 24 horas pensando em fuga. Os caras acordados deviam pensar em fuga e dormindo deviam sonhar em fuga. Por isso, a prisão tinha fortes meios de coerção de rebeliões. Antes dos caras pensarem numa rebelião, os guardas já estavam lá impedindo tudo. Em toda a sua existência, a prisão só teve registro de míseras 14 tentativas de fuga. E dessas, só uma em toda a sua história foi bem sucedida, que é essa que a gente tá contando aqui pra vocês. Os únicos seres humanos que conseguiram essa façanha foram os assaltantes de banco, os irmãos John Anglin, Clarence Anglin e o cabeça do grupo, Frank Morris. Eles foram os sagazes bandidos que conseguiram essa proeza. Usando ferramentas improvisadas, como uma colher, os fugitivos aproveitaram a umidade da parede e abriram um buraco que dava um duto de serviço de 91 centímetros de largura. Bicho, 91 centímetros de largura é muita pouca coisa. É menos de 1 metro pra você rastejar. Imagina você passando por isso. Eu que tenho claustrofobia, acho que é preferir ficar preso mesmo. E aí, seu guarda, pô, desisti, cara, me perdoa, deixa eu ficar aí, o que vai ter hoje no bandejão? A parte mais impressionante e genial dessa fuga não foi só essa, e sim o que vem agora. Os fugitivos criaram bonecos, isso mesmo, bonecos feitos de papel higiênico e sabão. Pô, pelo menos a gente não vai negar que os malucos eram criativos, né? Cara, e te falar, se os malucos não fossem bandidos, se não fossem assaltantes de banco, eles podiam virar artistas plásticos, sei lá. Acho que iam fazer sucesso do mesmo jeito, né? E lembra aquela barbearia que eu falei pra vocês guardarem essa informação? Então, os prisioneiros cataram do chão o cabelo deles. Toda vez que eles iam lá cortar, eles guardavam um pouquinho e usaram esses cabelos deles, os próprios cabelos, pra colar nos bonecos. Então ficou uns bonecos feitos de papel higiênico, sabão e cabelo humano. Cara, sinistro, sinistro. Ah, mas Paulinho, tá bom, eu entendi. Os caras eram ratão mesmo. Mas como eles fugiram se a prisão era uma ilha? Parceiro, os caras criaram bonecos com cabelo humano pra enganar os guardas mais preparados do mundo. Tu acha que uma correntezinha e uma água fria iam impedir os caras de fugir? Você tá maluco. Os caras construíram uma jangada. Papai. Eles construíram uma jangada inflável, utilizando mais de 50 capas de chuvas portadas. Irmão, os caras estavam focados em fugir. Pode bater palma. Os caras merecem. Cara, eles merecem tanto que a história deles virou um filme. Em 1979, protagonizado por nada mais, nada menos que Clint
Clint Eastwood, um filme sobre a história dessa fuga. Ah, mas enfim, os caras fugiram e o que aconteceu? Nunca os fugitivos foram achados. E anos após a fuga, o FBI informou que eles não sobreviveram à temperatura gelada e à força da água. Mas isso é meio estranho, né? Pois mesmo com a forte procura das autoridades, se eles não tivessem achado os corpos, provavelmente a correnteza teria levado os corpos para as praias ou para as pedras. Enfim, não colou essa história não. E assim se passaram anos sem nenhuma informação e sem nenhuma novidade sobre a suposta fuga. Até que em 2013, a polícia de São Francisco recebeu uma carta supostamente escrita por um deles. E em 2018, ela divulgou para a imprensa. Na carta, supostamente escrita por John Anglin, ele afirma que os três chegaram na terceira idade. Morris morreu em 2005 e seu irmão Clarence morreu em 2008. Ele também revela que ele estava com câncer, que sua saúde não era boa e que ele trocaria tratamento de graça nos Estados Unidos por todas as informações da sua fuga e de como eles viveram até então. As autoridades não foram em frente com essa história, então essa carta foi a última informação que tivemos da fuga dos três. O serviço US Marshal analisou a carta, comparou os registros escritos na época e não chegou à conclusão se ela era autêntica ou fake, o que por si só é curioso, porque pensa bem, se ela fosse fake, eles seriam os primeiros interessados a revelar que ela era fake, porque eles não iam querer ficar com uma fama, tanto a prisão que deixaram eles fugir, quanto o FBI e todas as autoridades que nunca encontraram e prenderam eles. E outra, quantas cartas, quantos trotes eles já devem ter recebidos esses anos todos? Porque essa carta foi a única que eles liberaram para a imprensa. Outro indício que o próprio FBI não acredita na sua informação que eles morreram na fuga é que o nome deles se encontram até hoje na lista dos maiores procurados dos Estados Unidos. Ué, se eles morreram, por que eles estão na lista dos mais procurados? Isso não faz sentido nenhum. Existe até um relato curioso que eles fugiram para o Brasil e passaram o final de suas vidas aqui. Isso se deve ao fato que viralizou uma foto que parecia os dois irmãos fugitivos aqui no Brasil, mas isso tudo é inconclusivo. Um programa dos Estados Unidos contratou analistas para analisar a foto e eles deram certeza que eram os irmãos, mas o FBI nunca confirmou e sempre deixou claro que não podem confirmar a veracidade da foto. É aquele típico caso, não confirmo e nem digo que não. Cara, pensa só, ele nunca vai confirmar, ainda mais falar que os caras fugiram do país. Enfim, uma coisa é certa, essa história é muito boa. Ela é tão boa que não só eu tô usando ela aqui no meu canal, o próprio governo americano usa ela para atrair turista. Hoje em dia, você pode visitar Alcatraz. Alcatraz virou um museu. Lá você pode conhecer toda a história da fuga. Inclusive, eles fizeram uma reprodução da cela onde os fugitivos ficaram. Amigos, nossa história fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com outra história aleatória. Um abraço. Fui!